boa tarde aí para todo mundo. Desculpa o atraso também. Meu nome é, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Barcelos, diretor-geral do Departamento de Pós-Produção da O2 e sócio fundador da White Gorilla. Hoje a gente vai falar um pouco. O ano passado ainda existia muita discussão. Alô? Oi. Ainda existia muita discussão sobre o digital, a película, o que muda, o que não muda. Esse ano a gente vai acrescentar um dado novo, que é para onde a gente vai daqui para frente. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução do que é a White Gorilla e a gente pula para a nossa apresentação. Bom, a White Gorilla é um laboratório. Como antigamente com a película você tinha que revelar um material num laboratório, hoje você tem a mesma necessidade, mas de uma forma diferente. Então é a mesma coisa que um laboratório, só que digital. E até nós temos as opções hoje de máquinas portáteis, ou seja, você consegue levar o laboratório para o set de filmagem. É um ecossistema que é composto de know-how de pessoas, software, hardware proprietário e workflows que a gente concluiu ao longo dos anos, qual era a melhor opção para a gente conseguir padronizar esse mar de coisas digitais que vem aparecendo, formatos diferentes, cada câmera tem um jeito de gravar, uma estrutura de pastas específica, então uma forma de fazer com que tudo isso seja normalizado ao chegar na pós-produção. O que faz esse laboratório digital? Então, basicamente, você tem a verificação de mídias, a correção de cor offline, exatamente como acontecia no telecine, o backup desse material em LTO, como o material normalmente chega em HDs externos, a gente transporta isso para uma mídia de longo prazo, para que isso funcione mais ou menos como era com a película, onde você tinha o rolo de negativo que ficava guardado, você passa a ter uma fita de LTO que foi projetada para durar 15, 20 anos numa prateleira, e isso vira o nosso negativo digital. Conversão desses diversos formatos para um formato único para a ilha de edição e a geração dos dailies, o antigo copião eletrônico. Então, você pode assistir aquilo que você filmou no final do dia. Alguns dos nossos trabalhos, enfim, isso é legal colocar porque 2 anos atrás não existia laboratório digital e o digital já estava bem forte aí, a maioria das produções já eram rodadas digital e isso não era ainda tão comum. As pessoas nessa fase de transição acabavam resolvendo de uma forma mais simples, vamos converter o material na produtora mesmo, vai sem correção de cor, e isso foi gerando alguns ruídos no processo. E a gente trouxe essa ideia nova de fazer um laboratório digital e isso pegou. Foi uma coisa realmente que fez bastante sentido para a transição da película para o digital. Hoje a gente já fez mais de 40 longas, 15 séries de TV e mais de 100 publicidades com esse sistema em menos de 3 anos. Então isso veio de fato para ficar. Alguns dos nossos serviços, o que esses serviços são? O primeiro e mais famoso aí de todos é o Snowflake, que é o laboratório digital portátil. Ele faz uma checagem desse material no set, faz a correção offline, faz o backup em LTO, a conversão desses formatos, gera esses dailies e isso vai no set, o que é muito legal porque você às vezes está em ambientes complicados de refilmagem, então você tem uma máquina lá na hora que pode te dizer se tudo que você filmou está certo, está funcionando, se os arquivos estão íntegros, já sai com esse backup feito, então é uma coisa que você leva para o set já um processo que seria feito em outro lugar. O segundo produto é o Gorilla Lab, que é a mesma coisa do primeiro, só que não vai para o set. Então esse é de fato o laboratório digital. Você envia o HD para esse laboratório, esse material é processado e devolvido com a fita, a conversão e tudo feito. Nós temos também o sistema que é conhecido como Gorilla Vaults, que é um sistema de armazenamento. As câmeras digitais estão começando a ficar com tamanhos de arquivos beirando o inviável em termos de financeiros, né? A gente tem câmeras hoje como a Alexa, por exemplo, da ARRI, rodando com o sistema de gravação do ARRI RAW, que é o
o 2K dela, esse sistema gera 7 megabytes por quadro. Isso dá uma diária de filmagem, chega a beirar 1 terabyte por dia. Contra 100 gigabytes da mesma câmera sendo usada em ProRes. É 10 vezes maior. E eu brinco muito que o nosso primeiro filme, que foi numa Alexa em ProRes, 6 semanas de filmagem deram 4 teras. Um dos nossos últimos filmes, 8 semanas de filmagem, deram 150 teras. Então, o pulo é muito grande. A gente começou projetado para fazer 10 teras e hoje faz 150 num filme só. E isso gera um problema financeiro. Quanto custa para guardar 150 teras, né? Vamos comprar o quê? HDs externos, HDs internos? Quanto custa um HD de 3 teras? 600, 700 reais? Quantos desses você vai precisar para guardar esse material? E aí você guarda esse material em 50 HDs de 3 teras, ele está seguro? Você vai guardar isso onde? Numa prateleira? Você vai botar isso em fita? Então gera-se um problema muito grande. Para isso a gente criou uma solução que a gente chama de Gorilla Vault, que é um servidor dentro da White Gorilla que vai armazenar esse material, mas por um tempo limitado. Então, entre a filmagem e a finalização, ele fica armazenado nesse servidor. A produção tem as fitas de LTO como um segundo backup também. Quer dizer, o primeiro backup é as fitas de LTO, que é o negativo digital. E a gente guarda esse material em fácil acesso por um tempo no nosso servidor, até que esse material precise ser usado por alguém. Vai chegar a finalização, pede-se o material e a gente envia. Esse é o sistema de armazenamento que eu acabei de falar. Bom, como é que é acessado esse material? Aí nós temos um problema de acesso. Tudo bem, então você tem lá 150 terabytes de material. Como é que eu assisto o que eu filmei? Nós fizemos esse sistema que é o Gorilla Cloud, que funciona dentro desse armazenamento, que ele mostra os filmes em clipes como no YouTube mesmo. Você consegue ver cada clipe filmado e dar play, exportar, baixar para sua máquina se você tiver autorização para isso, preencher alguns comentários na imagem e todas essas informações que vão sendo populadas dentro desse sistema, elas depois são carregadas para edição. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Por último, o que a gente está anunciando aqui esse ano na feira é o Gorilla Wrangler, que é um sistema de logagem automático. Então a ideia é que você tenha o terceiro assistente de câmera de volta aí na maioria das produções, que hoje perdeu-se e acabou que o logger acabou fazendo essa função. A função mesmo de logagem surgiu nessa transição do digital e é uma função um pouco complicada porque a maioria é um perfil de TI / pós-produção, mas ao mesmo tempo as pessoas entram para ser assistente de câmera e para virarem câmera e fotógrafo, enfim. E eu acho que são perfis diferentes. Eu acho que a parte de logística de dados, organizacional, isso tem que ser feito por um outro tipo de sistema, um sistema automatizado, porque a conferência, a checagem, a verificação desses arquivos até hoje é feita de forma muito manual, né? A gente copia e verifica se a cópia foi certa, passa pelos cartões de câmera, vê se não pulou nenhum, mas é muito manual, está sujeito a erro humano, dependendo do tamanho do projeto, isso é possível que aconteça. E pensando nisso e na experiência que a gente teve aí ao longo dos anos, a gente anunciou agora um sistema automático de logagem. Esse Gorilla Wrangler, eu vou passar muito rápido por ele, porque ele está ali no nosso stand para quem quiser conhecer melhor. É um sistema que você espeta o cartão da câmera, ele automaticamente faz a cópia, automaticamente confere a cópia, faz a LTO, confere a LTO, faz um HD externo, confere e ejeta tudo sozinho. Você não precisa clicar em nada, não precisa apertar nada, você só põe o cartão e ele cospe de volta quando acabar. Como isso está projetado para ser usado por um terceiro assistente de câmera, ou seja, por uma pessoa que vai ficar mais perto da câmera do que do computador, existe um aplicativo junto com isso no iPhone e no Android que vibra na sua perna, no bolso, né? Quando a cópia acaba. Então você está ocupado lá trabalhando com a câmera, deixou um arquivo copiando,
vai fazer algum trabalho e ele vai te avisar aqui com um aviso no celular se a cópia deu certo ou não. E aí você pode parar o que você está fazendo e voltar lá para consertar, ou, enfim, você já sabe que quando você for para lá de novo levar o próximo cartão, aquele que estava lá já está pronto. É uma ideia que a gente tem para tirar essa função que hoje está atribuída ao logger e voltar a terceiro assistente de câmera, uma pessoa que vai focar em câmera e essas coisas. Para as pessoas que têm o perfil de TI, que têm o perfil de pós-produção, nós temos o Snowflake, que é o sistema mais complexo, que faz correção de cor, que faz conversão. E aí a gente convida essas pessoas a aprenderem esse nosso sistema e vai ter bastante coisa para fazer no set também. Bom, essa foi a apresentação sobre a empresa. Agora vamos falar do nosso assunto de hoje, cinema digital Take 2. Primeiro, por que Take 2? A gente considera que essa discussão da película e do digital já foi. Né? Já faz 2 anos que a gente está em cima desse assunto. Vantagens e desvantagens todo mundo já sabe. O que gera, o que causa, os problemas, a gente já sabe tudo isso. Agora, o que a gente pode fazer para levar isso para um passo para frente? O que dá para usar o digital como uma vantagem? Né? O que não dava para fazer na película que agora dá? Eu acho que a gente tem que ir para esse lado. Não é mais uma questão de filmar com película ou filmar digital. Agora é a questão de como melhorar o digital. Então, como eu falei, o assunto já foi. Agora, o que a gente pode fazer? A primeira coisa são os metadados. O que são metadados? Metadados, basicamente, são palavras-chave. Hoje, no set de filmagem, muitos metadados são produzidos manualmente através de boletins. Você tem boletins de câmera, de continuidade, notas de assistente de direção, notas de diretores, várias informações que são escritas em papel e são empilhadas depois, e elas ficam assim. Muitas vezes a gente precisa depois descobrir qual foi a lente que a gente usou para filmar aquela cena. Tá aí, ó, no meio desses papéis, tem que procurar na mão. Às vezes é um pouco até difícil de ler. Você vê aqui um exemplo real, papel carbono, né, ele perde um pouquinho, é difícil. E a gente já tem que digitar essas informações no set. Isso já acontece, alguém teve que preencher isso, alguém parou, fez isso. E a gente precisa... Na verdade, não é uma questão de se isso é útil ou não, é como fazer com que isso aconteça, porque isso vai parar numa prateleira e ninguém vai achar depois. E a gente precisa que essas informações cheguem no arquivo. Então, a nossa primeira ideia foi, vamos trocar os boletins no set por iPads. Assim as pessoas digitam essas informações da mesma forma que elas fazem hoje, só que no final do dia essas informações já estão sincronizadas e estão atreladas àquele determinado clipe. Então, quando você fala clipe 1 é a cena da Regina Duarte com a lata de cerveja na mão direita, você pode fazer uma busca depois no Avid, escrito Regina Duarte, lata de cerveja, Copacabana, Enter, e ele vai separar todas esses takes que tinham essas características. Filmagens noturnas, Enter. Filmagens com lente 50. E assim a gente consegue buscar... ontem mesmo teve essa discussão da quantidade de material gerado, né? Porque hoje um montador recebe 20 horas de material e 10 horas para montar. É verdade. Dá para mudar isso? Dá. Acho que é uma mudança de cultura, mas achar que a gente vai passar a filmar pouco agora que o custo despencou, eu acho até... Para quê? Você pode filmar, filma. Agora, tem que ser útil, né? As informações têm que chegar. Então, o melhor a se fazer é melhorar da filmagem até a edição. Como é que eu posso filmar 10 horas e não assistir às 10? Se eu souber o que tem em cada clipe. Aí eu consigo pular o que eu não preciso ver naquele momento. Então, se eu estou preocupado em fechar a cena do pack shot, eu escrevo pack shot, ele vai me separar todas as cenas de pack shot e eu só assisto aquelas. Então, isso não vai resolver, você vai continuar tendo 10 horas de material para assistir em 5 horas de trabalho, mas pelo menos já te dá um caminho. Isso agiliza e facilita muito. O que hoje a gente precisa ter um assistente de montagem preparando esse material na mão, separando, colocando informações em pastas e tal. Isso passa a ser escrito pelas próprias pessoas que filmaram. Essa é a integração entre a produção e a pós-produção. Ou seja, quem escreveu esse boletim aqui, esse material, vai virar isso aqui. Esse é o nosso relatório de câmeras hoje.
Então, ele gera 3 stills de cada cena. Primeiro frame, último frame, frame do meio, para a gente ter uma ideia do que é aquele take é sobre. Você tem as informações todas de metadados que vem da câmera, resolução, nome, clipe, cena, plano, take, enfim, todas as informações. Só que nem todas vêm no arquivo. Então, por exemplo, aqui as informações de cena, shot, take, são fornecidas pelo boletim de câmera. Ou seja, neste caso aqui, ainda foi digitado na mão, mas a ideia agora é que isso passe a ser automático no nosso software de iPad, de relatório, e você digita aquilo, e aquilo é sincronizado automaticamente com ou a nossa máquina de logagem, o Gorilla Wrangler, ou com o Snowflake, e todos esses takes passam a ter essas informações. E como a gente usa isso, né? Na prática, como é que funciona? Bom, essa é o BIM do Avid. Olha como vem de uma forma mais fácil, prática e organizada de entender o que é o que. Né? Aqui uma outra visualização do Avid, por exemplo, todos esses metadados em funcionamento. É muito mais fácil, na hora de editar, saber o que você está procurando. E essa integração dos boletins também é muito importante. Muitas vezes a gente tem problema com, por exemplo, o boletim de áudio falou que é take 1, cena 2, mas o boletim de câmera falou que é take 2, cena 2, e a continuista também falou que é take 1, cena 2. Qual que está certo? Esse sistema permite que a gente desempate aí, enfim, ele faz uma pergunta, olha, a outra pessoa anotou isso aqui, qual que é certo? É esse ou aquele? É uma forma também de verificar essas informações antes de mandar elas para os arquivos. Então, como eu falei, isso nos traz a possibilidade que não existia na película de busca, como hoje fazemos no YouTube, por exemplo, por palavras-chave, lente, abertura, locação, enfim, a gente anota o que quiser ali. O boletim de áudio, eu esqueci de comentar, mas também integra nesse sistema. Isso a gente ainda está testando, mas tem funcionado bem. O próprio arquivo de áudio já chega com esses dados, dependendo do gravador de som. E o que a gente faz é, na hora de importar o som para o nosso equipamento, esses dados do áudio já são automaticamente levados em consideração e populados dentro dos boletins que a gente já teve. Aí entra a nossa segunda parte, que é como escolher essa ferramenta num mar de opções. Para pensar um pouco nisso, a gente tem que pensar por que tem um mar de opções, né? Claro, tem um monte de marca, de câmera, um monte de modelo, mas por que tem um monte de marca e de modelo? Porque um acha de fato que tem alguma coisa melhor do que a outra, né? Senão não faria. Mas antigamente, na película, a gente tinha a questão de ergonomia e a questão de filme, que eu vou falar um pouquinho. No digital é a mesma coisa. Então, por exemplo, ergonomia. Às vezes eu preciso... Por que a GoPro é uma das câmeras mais utilizadas hoje em muitos filmes, de longas metragens a filmes publicitários. Não como a câmera principal, mas como uma câmera B, uma câmera C. Tem muitos takes que não seriam possíveis por causa da ergonomia da câmera. Então, ela é muito pequenininha, ela é muito prática, ela tem uma imagem ótima pelo tamanho que ela tem. Ela é simples de usar, ela não tem nenhuma telinha, você não precisa nem disso. Você põe lá, grava, enquadra, prende ela e manda. Isso é uma das grandes razões pelas quais as pessoas criam e precisam de câmeras de formatos diferentes. E também tem a questão da qualidade da imagem. Sempre tem aquela câmera nova que foi lançada semana passada, que é melhor do que a da semana retrasada. Mas por que também isso tudo acontece? Porque antigamente, quem definia a qualidade de imagem, claro, câmera, lente sempre foi importante, mas o principal era sempre o filme. Né? Você quer dar um look pro material, eu vou filmar com Fuji, porque eu quero aquele grão, ou eu vou filmar com um filme para noturna, que é melhor. Hoje no digital não, hoje esse filme ele foi substituído pelo sensor. Cada câmera tem um sensor e esse sensor é fixo. Não dá para tirar o sensor da câmera e colocar outro, a não ser que você esteja mandando ela para assistência técnica ou para mandar fazer um upgrade de sensor. Mas não existe a cultura de sensores diferentes para situações diferentes. Né? O mundo ideal, para ficar igualzinho era com a película, era você ter uma caixa de sensores e a sua câmera. Aí você vai filmar à noite, você pega o sensor da noite. Você vai filmar
você quer um look mais assim, você pega aquele sensor específico que tem aquele look assim. E isso é mais ou menos como funcionava com o filme. Como essas câmeras têm sensores, e esses sensores são fixos, e esses sensores têm uma asa nativa, um ISO que não dá para mudar, ele muda, mas não é bem assim, porque ele tem um nativo que é, na verdade, dizendo, olha, se você quiser usar outro, tudo bem, mas a câmera foi projetada para esse, ou seja, só tem um. Eu também posso usar um filme de outro ISO, revelo de outro jeito. Isso não significa que é para isso. Mas isso gerou esse mar de câmeras. Você tem a Red é ótima para high speed, para filmes de efeito. Ela tem uma resolução boa, ela tem um arquivo que é pequeno, ao mesmo tempo com uma qualidade muito boa. Ela faz high speed, ela tem possibilidades legais. A Alexa é melhor para filmar pessoas, pele, gente. A F55 é incrível e noturna. Então você acaba escolhendo câmeras de acordo com aquilo que você vai filmar. E em muitos projetos você mistura um monte de câmera. A gente fez um monte de trabalho, às vezes trabalhos com 5, 6 câmeras diferentes por causa disso. Porque o fotógrafo quer um look assim, assim, assado. Poxa, aquela câmera é ideal para aquilo. E isso é muito legal, mas isso gera um monte de outras coisas. Primeiro é como equilibra esse material. Depois, como é que você organiza esse material. E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, o sensor ele é fixo na câmera, acaba gerando esses outros modelos. E aqui é aquele exemplo que eu acabei de explicar, né? Se a gente aplicasse essa mesma limitação numa câmera de película, é como se você tivesse um filme de 320 ASA e não pudesse tirar esse filme da câmera nunca. A câmera só filmava com aquilo lá. E como é que você faz para filmar à noite? Se ele não tem um filme de 1600, você filma em 320 e revela como 1600. Vai granular, vai ficar esquisito. É possível? Né? Mas é assim. O que faz na câmera digital? Você pega aquela câmera que é melhor para filmar à noite. Você troca de câmera, né? E isso é um grande motivo, porque por exemplo, a Red ainda tem uma política de, olha, quando eu lançar um sensor melhor, você manda a câmera pra gente, a gente troca o sensor para você. Mas nenhuma tem uma política de vamos criar sensores específicos para cada tipo de filmagem. Não tem. Você não tem um sensor específico para noite, um sensor específico para paisagem. Isso nunca foi pensado, até porque a troca de sensor é complicada. Você tem a questão da distância com a lente. Enfim, mas com o filme funcionava, né? Eu acho que era uma forma de diminuir a quantidade de modelos de câmera. E isso gera essa necessidade de ter muitas câmeras de muitos projetos e gera um monte de problemas. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, tem 2 itens principais. O primeiro deles é uma ferramenta de medição no set. O que seria isso? Muitos fotógrafos ainda usam fotômetro. Muitos nem sabem o que é isso, porque com digital, de fato, o fotômetro perdeu um pouco a função. Na película, você tinha que acertar uma coisa que você não podia ver. Né? Você acertar na câmera digital, não. Você liga um monitor ali e vê o que está acontecendo ali na hora e pode falar, baixa um pouco, aumenta um pouco, enfim. Mas isso não mede muita coisa. E a questão da medição é muito importante, principalmente quando a gente vai integrar câmeras diferentes. Então, existe a questão do DIT. O que faz um DIT? Né? DIT é Digital Imaging Technician. Então, é o técnico de imagem digital. Eu brinco que um DIT é um fotômetro humano, né? É uma pessoa que fica do lado do fotógrafo falando, olha, está estourando a janela. Olha, esse preto está com ruído. É isso que você quer? Você quer mudar alguma coisa? E fica o tempo todo cantando a bola para o diretor de fotografia, ajudando ali medindo aquilo tecnicamente. Então, isso que vocês podem ver é um waveform, um histograma, um vector scope, que é uma ferramenta de medição que a gente usa no set. Esse aqui, no caso, é um software. E o que a gente vê aqui o tempo todo? Você tem uma pessoa que passa no set, o verdadeiro DIT, que senta com um negócio desse na frente e fica o tempo todo ali medindo o sinal ao vivo da câmera e informando o diretor de fotografia de qualquer anomalia. Se aquele negócio passar de 100, está estourando. Se estiver abaixo de 0, você perdeu informação, enfim. E dá o tempo todo esse feedback. Isso é muito importante quando você tem câmeras diferentes. Você quer que
imagem fique o mais equilibrada possível para poder casar com a outra câmera. Existem câmeras que casam muito fácil, né? Uma Red Epic e uma Red Scarlett se casam muito fácil. Elas são da mesma empresa, da mesma marca, o sensor é o mesmo, praticamente. Então é fácil. Agora, você vai casar uma GoPro, um iPhone 5 com uma F55, já é bem mais difícil. Agora, um iPhone 5 eu também não consigo ligar ele numa ferramenta dessa. Então você tem um problema a mais. Você faz uma filmagem, um teste, pega, carrega esse cartão, esse arquivo no computador, faz esse teste, vê como é que tá, vê o que dá para mexer. E a ideia é que você tenha esta pessoa, o DIT no caso, usando esta ferramenta para ficar cantando o tempo todo o que está dando certo, o que não está. Próxima etapa é a padronização de pastas e nomenclaturas. Nossa, quando era película era simples, né? Você só tinha um formato, era o formato do scanner. O scanner escaneava o filme e gerava uma sequência de imagens. Sempre o formato era o DPX, que foi desenvolvido pela Kodak. E pronto, não tinha nenhuma variação praticamente. Depois que as câmeras digitais surgiram, cada fabricante de câmera criou o seu padrão. Então a Red faz de um jeito, a Arri faz do outro, a Sony do outro. E é muito complicado quando esse material chega na finalização para as coisas entrarem juntas ali no eixo, porque primeiro que a organização de pastas é fundamental. Se a gente não seguir um padrão, criar um padrão, eu acho que é a palavra mais certa. Não existe um padrão universal de organização de estrutura de pastas para câmeras na filmagem. E isso a gente na White desenvolveu com o feedback de todos os clientes. Chegamos numa hierarquia e que a gente propõe que todos usem, né? Não necessariamente aqueles que estão contratando os serviços da White. Eu acho que isso tinha que ser uma coisa universal para todos. Isso é um problema que não é só do Brasil, não. A gente tem muito feedback de trabalhos que a gente acabou prestando para outras empresas em outros países e é igualzinho. Cada HD chega do set com um padrão específico da pessoa que fez. Uma pessoa escreve lá cartão A, o outro chama de câmera A, o outro chama de A, o outro chama o nome da câmera, Red. Não existe um padrão. E a gente foi atrás e não existe padrão mesmo. Ninguém nunca parou para falar sobre isso. E o que a gente faz, na verdade, aqui um apelo é para que a gente crie e siga um padrão. Então a gente tem um padrão que a gente sugere, mas isso faz uma diferença muito grande na hora de fazer o conforme desse material, de relinkar esse material de volta. A outra coisa que é muito importante nesse caso de filmagem com câmeras de marcas e modelos e tipos diferentes é a conversão desses diferentes formatos para a ilha de edição. Cada câmera vai gerar um arquivo, cada câmera tem uma resolução, cada câmera tem um espaço de cor, mas no final das contas você tem que ter todos aqueles arquivos na sua ilha de edição para você montar o seu projeto. E uma das formas de unificar tudo isso é converter esses arquivos para um formato único. Existem softwares hoje de edição, como o Premiere, por exemplo, que a grande propaganda dele é: nós trabalhamos com qualquer formato. Você pode jogar um arquivo de RED que saiu direto da câmera na timeline, misturado com ProRes, misturado com H264 de uma 5D, e ele dá play naqueles arquivos e tal. Mas isso na prática é péssimo. É péssimo porque cada arquivo se comporta de uma maneira, você não consegue unificar nada, vira uma miscelânea na timeline, frame rates diferentes, formatos, é bem complicado. É prático para algumas coisas, mas se você cria um padrão pré-estabelecido, mais engessado, funciona melhor. Então, a ideia é converter sempre, não importa quais câmeras você está usando, para um formato único. O Final Cut, infelizmente, a gente não sabe o futuro que ele vai ter. Que a gente percebe pelos trabalhos que a gente tem feito é que o Avid tem crescido cada vez mais. E o formato mais utilizado hoje, então, está sendo o formato da Avid para conversão de arquivos. E o Avid recebe esses arquivos já convertidos, já organizados com aqueles metadados que a gente falou anteriormente. E o montador fica ali tranquilo, ele não tem que se preocupar se aquela câmera é leve, pesada, com a resolução, enfim.
Uma vez que esse material está montado, a gente faz o processo que é o conforme, que no caso da White tem um processo de pré-conforme, que é pegar aqueles arquivos originais que estão guardados naquele servidor que a gente mostrou anteriormente e levar aquilo para a finalizadora junto com a lista de takes usados na montagem. Então tem essa integração e padronização de informações e essa normalização de formatos e estrutura organizacional. Então a gente propõe uma estrutura padrão de organização de pastas e esses métodos e procedimentos que a gente falou agora para poder lidar com esse mar de diferentes câmeras que nós temos hoje. Esse é a nossa proposta de hierarquia de folders. Reparem que você tem o nome do trabalho, do projeto, ano, mês e data, e aí sim embaixo disso áudio, o arquivo original da câmera a gente aqui chamando de RAW, nem sempre é RAW, mas a gente considera que é o arquivo nativo da câmera. O transcoded é a pasta que a gente guarda esse conversão, por exemplo, do Avid que eu acabei de falar. Projetos, obviamente, são qualquer projeto que você tenha que ter gerado ali para qualquer coisa. Os relatórios, então, em PDF e outros tipos de arquivo vão na pasta Reports. Nós temos uma pasta de testes de câmera, testes de lente, qualquer tipo de teste que possa ter sido feito, tem uma pasta para isso. E, finalmente, a pasta Sidecar Files, que, enfim, também, às vezes você precisa ter um LUT de referência, um arquivo still que um fotógrafo está entregando, esse tipo de coisa. Essa organização de pastas, ela tem como objetivo se tornar um padrão em todos os trabalhos. Existem outras vantagens de você manter uma organização fixa de pastas, como, por exemplo, a automatização dos backups. Eu poderia, com uma organização fixa como essa, trabalhar diretamente das fitas de LTO. Não precisaria nem ter os HDs para trabalhar uma finalização de um filme. Isso não é possível se as pastas não forem exatamente iguais, seguir exatamente a mesma hierarquia. Isso quebra o sistema automático e gera um problema muito maior. Isso cria um caos. Por isso, a gente sugere que isso vire um padrão para todo mundo, independente da White ou não. Isso vai reduzir muito o custo de storage, de armazenamento desses filmes de 100 teras para cima que estão aparecendo. Bom, é isso. Estou aberto agora para perguntas. Ok. Você. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Kiko Ferraz, de Porto Alegre. Na verdade, a gente trabalha com som, mas estamos envolvidos em pós-produção, então o nosso interesse é enorme em entender um pouco dos processos. Primeiro, parabéns, enfim, por tantos produtos legais que tu apresentou, muito interessante tudo. Assim, acho que o momento é perfeito, né, para a gente falar sobre isso. Uma coisa que me chamou a atenção, e na verdade é uma grande curiosidade minha, como é que funciona esse app de iPad no set de filmagem conectado com o Snowflake e o outro sistema que agora não me lembro do nome. O Wrangler. O Wrangler. Alguém de TI cria uma rede Wi-Fi no set. Exato. A gente manda um roteadorzinho Wi-Fi com um cabo de 50 metros de rede, porque nem sempre você vai estar perto ali da ação da coisa, né? E essa rede Wi-Fi que a gente cria faz essa sincronização dos materiais conforme os cartões de câmera foram sendo logados. Então, por exemplo, você logou o cartão 2, ele procura já quem ali já salvou a A002 no seu iPad e junta aquelas informações naquele determinado cartão que acabou de chegar. Então, cada um da equipe tem um iPad na mão, digamos. Exato. Continuista, assistente de câmera, técnico de som. Exato. Todos eles estão alimentando com os seus dados, cada um é um usuário, e o Wrangler ou o Snowflake unem esses metadados. Unem esses metadados. E se
dá pau na GVT, ou Mas se a internet para, o que se acontece? a internet parou, os dados têm que ser sincados manualmente. Então, na pior das hipóteses, você espeta o cabo do iPad ali no final do dia e puxa essas informações para dentro. Então, não é... Entendi. Tem essa coisa muito imediatista, né? É muito legal na prática, nem sempre funciona por causa de distância, né? Essa coisa do Wi-Fi, às vezes tem problema de interferência, dependendo de onde a gente está filmando. Então, no final do dia, a gente tem sempre a opção de plugar o iPad na máquina e puxar os dados para dentro. Mas tem funcionado bem, esse sistema está em testes ainda, a gente colocou só em alguns filmes específicos, o último agora foi o Pelé, que a gente fez no ano passado. Isso funcionou bem. Esse sistema, inclusive, envia... tem um outro sistema, que é um outro aplicativo também nosso, que envia o H264 direto via streaming da máquina. Então, também uma continuista quer checar alguma coisa, ela pode abrir, assistir o take e aí entrar no outro aplicativo e anotar aquilo que ela precisava e aquilo vai também para a gente. A ideia principal é essa, é poder usar o que tem de vantagem agora, essa coisa dos metadados, que nunca foram explorados de maneira nenhuma. E uma das grandes fontes de nossos metadados é o áudio, porque é onde sempre se digitou, né? O som direto sempre anotou essas informações. Em muitos trabalhos que a gente faz, a gente puxa a informação de cena, plano, take direto do cartão do som. E coloca esses metadados dentro dos vídeos. Então isso é muito legal pra gente. Cruza a cena, plano e take do som via timecode. Exato. Achando via timecode os takes de vídeo. E aí todas as anotações que a pessoa digitou lá entram junto na observação do clipe. Então é bem legal. Você consegue buscar por exemplo, locação. Normalmente o som direto anota esse tipo de coisa. É bom esse pessoal do som, hein? Você vê? Agora, uma coisa até que a gente começou a perceber, que é uma mudança até na forma de filmar, é o cartão de som sair junto com o cartão da câmera. Então, como você tem essa coisa dos metadados, você hoje sinca o som, por exemplo, com o Snowflake, você consegue sincar o som no set. Então, o que acontece muitas vezes no final do dia a gente recebe o som. O legal é receber o som junto com a câmera. Então, por exemplo, o Pelé foi assim, o cartão de câmera saía da câmera, já saía um cartão de som do gravador, e a gente logava as duas coisas, já sincava, se tivesse dado algum problema de timecode, no próximo cartão já não teria esse problema, porque a gente já viu, já avisou, já mudou. E o próprio pessoal do som já pegou também a questão de estão lendo o que eu estou anotando, então vamos arrumar aqui direitinho. Ficou um negócio bem legal, funcionou muito bem. Assim. Então, já que falamos de som, tem em primeiro lugar, parabéns, e eu achei muito legal a proposta do workflow de pastas ali. E dentro desse workflow de pastas, ali tem a pasta de áudio. Sim. Dentro de cada diária. Muitas finalizações trabalham com pós-produtoras diferentes de imagem e de som. E aí tem que mandar todo o material bruto de áudio para a pós-produtora de som. Tem um sistema que vocês usam porque você tem que ir pasta por pasta de diárias, né? Tu não está com o filme, aí áudio e todas as diárias e vídeo e todas as diárias, né? Então, as diárias e dentro delas tem áudio e vídeo. Tem que, enfim, extrair de cada diária a pasta de áudio para mandar para a pós-produtora de som. Como é que funciona esse processo? O nosso sistema automatizado identifica essas pastas por data e na hora que a gente faz o conforme do filme, ele consegue inclusive selecionar isso. A pasta de áudio, dentro daquela pasta áudio, a gente literalmente arrasta a pasta que recebe do cartão de som. A gente não organiza nada ali dentro. Então é uma coisa meio ilegível ali para o cara que bate o olho, né? Mas o nosso próprio sistema, a gente tem um trabalho na White que a gente chama de pré-conforme. Então, por exemplo, você filmou 100 teras, esses 100 teras, então, você não vai querer armazenar em HD com você, você vai querer uma LTO e vai guardar o resto com a gente. Beleza, aí a gente guarda esses 100 teras. Aí aquilo vai para a montagem. Quando vai começar a finalizar, eles mandam esse DL para a White, a gente faz um select desse material, já pega só os takes que estão na montagem e as pastas de áudio das datas que estão na montagem. Normalmente, eles pedem a pasta de áudio inteira. Então, a gente tem um gizmozinho lá que a gente clica, ele acha todas e joga tudo num lugar só depois. Mas, se quiser receber segmentadinho, também consegue. E a gente, enfim, procura... como eu estava falando da hierarquia de pastas, se padronizar, automatizar é fácil.
Criar um programinha para juntar todas num lugar só é fácil. O difícil é o programa procurar a pasta por data e aí chegar tá com outro nome. Aí você tem um problema sério. Tem que fazer na mão. Mais alguém? Ali atrás. Alô, alô. Oi. Até talvez tenha uns 2, 3 anos atrás, eu acabei tendo acesso ao método, que é aquele famoso do Fernando, né? Do Fernando, então. Uhum. Pelo que já derrubou tudo aquilo também. Não é que derrubou. Porque, ou seja, eu só queria, desculpe, era para comprar. E adotou-se o sistema de claquete ou também já foi embora? Não, a gente defende com unhas e dentes o sistema de claquete. Essa coisa de, não precisa de claquete. Não precisa de claquete, mas quando você vai buscar isso na mão, vira um inferno. Eu sempre defendo que a gente tem que tratar o cinema como cinema, não importa a câmera que você vai usar. Sabe? Eu acho que tem um método que tem 100 anos aí, que é usar a claquete e tal. Não importa se você está filmando num iPhone ou numa câmera de 10 milhões de dólares. Eu acho que isso tem que ser sempre mantido. Nós mesmos usamos, quando a gente tem que adotar esses metadados na mão, as informações da claquete. Quando não tem, por exemplo, alguém com iPad para fazer... Esse negócio do iPad é um negócio bem novo, mas a gente já vem populando os metadados há muito tempo. E antes de ter o software, por exemplo, é imprescindível assistir claquete. A gente teve vários problemas já de não conseguir achar qual era a cena plano take daquele clipe em específico, porque a claquete não foi batida ou porque estava fora de foco. Porque também tem também tem a bater claquete, mas tira antes, sai correndo. Aí você fica lá no frame a frame tentando, esse é um 5 ou é um 2, né? Então a gente defende isso. O próprio método do Fernando surgiu quando na O2 a gente começou, quando a maioria das produções de publicidade passaram a ser digitais. Todo o funcionamento da pós-produção da O2 sempre foi voltado para a película. Então a gente recebia dentro da pós-produção uma fita beta analógica e uma fita beta digital que vinham do Telecine. A fita beta analógica a gente usava para edição offline, botava para o Final Cut capturar e ficava trabalhando lá. E quando aquela edição estava pronta, a gente pegava aquela beta digital bonitinha que nunca tinha sido aberta lá, colocava no Flame, copiava capturava só aqueles 30 segundos, 1 minuto de material para aquela publicidade e trabalhava daquele jeito. O único arquivo que você abria no Flame é o arquivo do EDL, um texto legal, uma cartela de agência, um logo de alguém e, no máximo, um pack shot do After Effects. Assim. E, de repente, a gente começou a receber 100, 200, 300 GB por diária de material que vinham 0 gigas. Né? Vinha uma fita beta. O nosso backup era aquela fita beta. Não, o nosso backup era o filme. Se aquela fita beta se perdesse, ele ligava no laboratório, pedia um telecine de novo e gerava uma outra fita beta. Você estava com aquilo garantido, né? E aquela época a gente chegou e começou a ver que o negócio começou a mudar tão rápido que a gente sentou e falou, olha, ou a gente vai ter que comprar aqui o CPD do Google para conseguir guardar isso aqui tudo, ou os diretores filmam menos. Aí o Fernando falou, não, eu acho que tem uma coisa e outra. Eu acho que a gente agora tem que se preparar porque isso de fato é inevitável, mas também eu acho que não tem que se perder alguns métodos do cinema porque virou digital. O próprio conceito de laboratório digital é isso. Dá para eu converter direto sem usar nenhuma dessas coisas? Lógico que dá. Aliás, é como tem sido feito nos últimos 4 anos. Mas tá aqui a gente que não mostra que as pessoas têm uma demanda por isso. Porque o que é isso? É a volta do ritual. Você tem um ritual de revelação, você tem um copião eletrônico, você tem um negativo digital, que é a fita de LTO que você guarda lá no teu armazém, onde você quiser, e daqui 20 anos você pode abrir aquilo de novo. Então a gente está tentando dar uma volta inteira para chegar onde a gente estava. Né? Basicamente é isso. E o método era uma forma de ajudar isso a acontecer. Aquilo ajudou muito.
A O2 tem muitas diárias assim, de filmagem, tem um volume de material muito grande, mas outras coisas que ajudaram bastante também é a compressão nas câmeras. Por exemplo, a Alexa filma com o ProRes. Graças a Deus, porque se ela não tivesse isso, a gente estava falando em 2, 3 terabytes por dia por filme, né, por diária de filmagem. Graças a isso, ela tem 100 gigas. As pessoas falam, mas tem compressão. Tem compressão, outra é melhor, mas é tão mais absurdo o tamanho e as desvantagens são tantas que não compensa a diferença. A diferença visualmente é invisível. Se você passar um take em ProRes Full HD e um take em iRaw 2K lado a lado, você não consegue dizer qual é qual. Faz uma diferença quando eu vou recortar um chroma key. Claro, o material sem compressão, eu clico num verde, ele sabe que aquele verde é verde. Faz uma diferença quando você vai reenquadrar um material, quando você vai fazer uma correção de cor mais hardcore, por exemplo, fazer uma noite americana. Mas eu acho que são coisas pontuais, assim, né? Agora, tem se filmado com isso todas as diárias, todos os filmes, entendeu? Está acontecendo bastante. E ainda assim, porque eu lembro no método vai para a finalização, o que o diretor sai para o assistente e fala, do take da cena 1, o take 3 e o 7, o resto joga fora. Ainda assim, continua tendo muita quantidade de material, é isso? Ou não estão seguindo o método como o modelo original? Seguem muito o método. Eu acho que assim, para a quantidade de material de filmagens que a O2 tem, até que chega bem pouco. Entendeu? Seria muito pior se fosse de uma outra maneira. Mas é inevitável que você filme mais. É inevitável que você tenha uma ferramenta mais fácil. Você antes tinha uma limitação de quantidade de latas ali, aquilo é caro, corta. E hoje não é mais assim, né? Claro que filmando com um sistema sem compressão acaba sendo meio assim, mas eu acho que você tem que sempre ir para os dois lados. Você tem que ser mais flexível. Não dá pra gente lutar contra, entendeu? Eu acho que assim, a gente, por exemplo, reclama-se muito de prazo de montagem. Não, porque realmente o montador tem muitas horas para assistir. Então o que eu posso fazer para ajudar ele? Eu não vou ganhar mais prazo. Eu posso fazer com que o material que chegue na mão dele seja o mais selecionado possível para ele ter que assistir menos coisa. Né? Então acho que tem que mudar a forma da gente lidar com o problema. Aceita que ele vai receber 10 horas de material, mas prepara essas 10 horas para que ele possa entender o que está dentro daquelas 10. Então isso funciona bem. Na O2 você tem assistentes de montagem preparando essas timelines. Agora com esses metadados a coisa fica mais fácil. Mas tem muita coisa do método que funciona até hoje sem sombra de dúvida. Aqui na época que a gente fez aquilo, ainda tinha metade da empresa fazendo película. Hoje, eu acho, sei lá, o ano passado acho que teve 1 ou 2 filmes, o ano inteiro, que foram película. Então isso está realmente praticamente extinto. Teve até uma piada interna, porque chegaram 2 latas de filme do laboratório, que ficou lá uma semana em cima da mesa, passou um diretor e falou, nossa, acho que ninguém mais lembra o que fazer com isso, né? Porque tá aqui faz 2 semanas e ninguém guardou. Porque é aquilo, chegou uma lata, ninguém mais lembra, que a gente pegava, mandava para não sei aonde. Quer dizer, precisa ter método. Acho que tudo tem que ter método. E eu acho que muitas coisas são complicadas depois, na finalização, pela falta de método. Quantas vezes eu já não vi gente correndo atrás para descobrir qual era a lente que foi usada no clipe tal, porque a gente vai ter que refazer o fundo e não sabe a altura da câmera e a lente porque estavam naqueles boletins de câmera que ficaram perdidos em algum lugar, sabe? Com um sistema desse é na hora. Vou filmar de novo? Beleza, qual a altura? Qual é a cena? Tal, já entendi, foi. Então a gente, quanto mais organizado for na geração desse material, quanto mais informações a gente receber de pessoas diferentes, porque também não adianta a gente achar que a gente vai colocar uma pessoa no set digitando metadados o dia inteiro. Você precisa aproveitar os boletins que já são feitos pelas pessoas que já estão trabalhando nisso. Então, a continuista tem que conseguir fazer um boletim que chegue na mão do montador, né? E é por isso que a gente tem desenvolvido esses apps, porque é a forma mais prática disso acontecer. A gente já chegou a fazer esses testes. Tem uma pessoa lá o tempo todo digitando. É impossível, porque tem que correr atrás da continuista para perguntar, vai ter que correr atrás do assistente de direção. O que você anotou aí? Não tem como. Se não vier uma colaboração de todo mundo, esse negócio continua de difícil acesso. Né? Então, o que a gente propõe, na verdade, é essa rede social do filme. Né? O negócio é legal, assim, por exemplo, o sistema de
de filme que passa o clipe, quando você se afasta do set, perde a conexão de Wi-Fi, ele some com o material do iPad para a pessoa não levar embora. Então tem certas coisas que a gente passa também a ter problema. Segurança, como é que faz? Você tem um iPad com o filme inteiro? Tem. Entendeu? Então você vai criando essas opções. Mas método e procedimento para tudo. E uma das coisas que a gente teve uma reunião há uns 2 meses com uma finalizadora enorme nos Estados Unidos, e eles reclamavam exatamente da mesma coisa. Eu fiquei até surpreso, porque eles falaram que aqui chega tudo zoneado também, não é... A gente fez um filme mundial agora, o mundo inteiro, cada país uma zona diferente, e não tem padrão mesmo. Não tem um padrão de hierarquia de pastas na ESC até hoje, né? Deveria ter uma coisa que a gente pudesse seguir. Então a gente sugeriu e começou a espalhar isso, porque faz parte da padronização dessa loucura que virou, né? Você tem muitas câmeras, muitos formatos. E como é que está a recepção da proposta no mercado? Ótima, todo mundo está adorando. Claro, cada um tem uma ideia. A gente até propôs o negócio em inglês, porque é uma coisa para virar padrão mesmo. Não é que você fez um negócio que tem que mandar para outro lugar do mundo, né? É melhor fazer com que as pastas fiquem entendíveis para todo mundo. Tem sido muito boa a recepção com relação à hierarquia de pastas e muito boa a recepção com relação à unificação também, né? Vamos converter tudo para um formato só. Agora, eu queria ver os fabricantes de câmera também abrirem seus formatos também. A Blackmagic tem feito muito isso, né? A Blackmagic usa um sistema, o RAW da Blackmagic é o cinema DNG, que é código aberto. Então, se todas as câmeras filmassem o RAW naquele sistema, para nós também seria muito mais fácil. Tava todo mundo com um negativo digital ali, né? Mas não, cada câmera... A gente tem muitos problemas, inclusive, em manter os nossos softwares atualizados, porque assim, saiu uma câmera nova amanhã, o meu sistema não abre aquela câmera. No ano passado, o filme do Pelé, que a gente trabalhou, foi com o Matthew Libatic, que é o fotógrafo do Cisne Negro, Homem de Ferro 1 e 2. E a Red deu para ele 2 protótipos da Red Dragon. E a gente foi fazer esse trabalho. O primeiro dia no set, tela preta no computador, né? Porque a câmera não existe ainda, não foi fabricada. O software não foi atualizado. O sistema não conhece o que é. Chegou no ponto que a Red ligou para a gente e falou o que a gente precisa para ajudar vocês. E virou uma colaboração direto com eles. Eles mandaram as placas para cá. As placas também eram beta. Esquentava, parava. A gente tinha que reiniciar a máquina 3 vezes durante o dia. Era uma tortura, assim. Mas funcionou no final das contas porque você tinha acesso a alguém da engenharia lá o tempo todo. E a imagem é linda, né? Realmente, eu acho que valeu a pena ter feito aquilo. Mas nesse aprendizado de trabalhar com uma coisa que não está pronta, na época a câmera não estava pronta ainda, reforça essa coisa de padrão mesmo. Porque, cara, eles mudam um arquivo do dia para a noite, você não abre mais, né? Você tem que correr atrás para... Então, existe sim esse problema. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Diego, eu sou logger. E a primeira coisa que eu tenho que falar, parabéns. Obrigado. Eu acho que, pelo menos nas minhas diárias que eu trabalho, eu vejo 2 funções. A primeira é garantir o material backupeado, garantir que ele foi copiado e não teve nenhum problema. Se caso aconteça algum problema, eu repasso isso para a equipe. E o outro é ser o backup do fotógrafo. Uhum. Né? Então, por mais que eu não tenha um monitor de referência no meu pranchão ou na minha van, eu tenho ali um vectorscope, eu tenho um waveform que eu posso abrir no DaVinci e checar, pelo menos, a exposição. Uhum. Aí, um dos momentos mais frustrantes do dia, na verdade, é quando eu recebo 128 GB da Red lotado, eu estou lá, 1 hora para transferir. A minha melhor opção, Thunderbolt ou até no 3.0. Eu não tenho a possibilidade de ver esse material. Ou seja, de poder abrir já e poder já conversar com o fotógrafo. Alguns deles pedem realmente para todo o cartão, eu vá para ele, no ouvido dele, e fale o que está acontecendo. Uhum. Outros não se importam. Então, quando você mostrou o Snowflake e o Wrangler, né? Uhum. O Wrangler é o sistema automático de logagem. Isso. Eu pergunto, apenas com o Wrangler, ele só loga? Ele só loga. Eu não vejo material, não consigo abrir o material. Não. Legal. E com o Snowflake,
Essa logagem ainda é manual? Não, o Snowflake tem o software do Wrangler junto. O Snowflake é um conjunto de hardware e software que a gente juntou numa coisa só. O software de cor que a gente usa no Snowflake é o DaVinci mesmo, que é o melhor software de cor que tem. E eu posso falar isso hoje com muita certeza, porque como eu também trabalho com a finalização até hoje, o que a Blackmagic fez é um milagre. A única coisa que eu não entendo na Blackmagic é como é que eles ganham dinheiro. Mas eles pegaram um dos melhores softwares do mundo de correção de cor, que custava $1 milhão, e botaram de graça na internet. Então não tem software melhor mesmo para aprender. A própria O2 usa o DaVinci grande, né? Aí com a mesona, enfim, um sistema bem maior. Mas é o mesmo software, essencialmente o mesmo software. Com relação à parte de logagem, justamente porque hoje a demanda é não só logar, mas assistir, converter. Não dá para perder tempo ficando olhando pastinha. Então, o nosso software de logagem automática, o Wrangler, na verdade, é uma coisa pensada para quem não dá... Como você falou, tem fotógrafos que pedem isso, tem fotógrafos que não pedem. É para produções que não estão preocupadas em assistir aquilo na hora. Eu só preciso copiar isso e ver depois. É para isso. Uma segunda unidade... para filmes de baixo custo. Agora, o Snowflake não. O Snowflake tem, desde o DaVinci ali dentro, software de logagem, softwares de Vector Scope, a própria Blackmagic plugada lá para você conseguir fazer um live grading, poder medir o negócio na hora, vem um SDI direto da câmera para você conseguir fazer essa medição. Tem o sistema de report que você viu lá para a gente preencher os metadados e é tudo muito integrado no DaVinci. A gente tem uma relação muito boa com a Blackmagic. Nós temos, inclusive o DaVinci que nós usamos é um build diferente que eles fazem pra gente por causa dessa demanda que rolou. A gente pediu, por exemplo, muito para eles agora na versão 11, eles ouviram também que é a questão da cópia, né? Então o próprio DaVinci 11 também já copia o material. A grande diferença do Wrangler e do nosso software, por exemplo, para qualquer outro software de cópia do mercado, é que o nosso sistema procura por dicas na imagem. Então, por exemplo, existe um método que todos os softwares de cópia usam, que chama de checksum. O que é isso? O checksum, ele vê se o arquivo que está aqui está igual ao que está aqui. E ele consegue te falar, tá igualzinho. Mas ele não consegue te dizer se o material da câmera está corrompido. Ele consegue dizer que aquele cartão está igual àquela cópia, mas não que aquele cartão está certo. E a gente teve muitos problemas já com RED, por exemplo, de você pegar o material, abrir e começa a dar uns bugs lá na imagem. Você vê que não sei se você já teve isso, cartão corrompido de RED. E o que o nosso software faz, por exemplo? Você loga o cartão A1, aí você vai logar o cartão A3 e não logou o A2, ele já sobe um aviso e fala, cadê o cartão A2? Aí, quer dizer, te ajuda a pensar ali na hora. Poxa, o cartão A2 não rodou. Aí você anota ali, cartão A2 não rodou, enter, pronto. O relatório já, quando for sair, já entra com essa informação lá. Cartão A2 tem clipe 1, 2 e 4. Cadê o clipe 3? Sabe, o Gemini gravado a RAW tá faltando um frame. E ele busca essas dicas. Busca a RED, por exemplo, ele vê a compressão que você está usando, o tempo do clipe, quanto giga tem. Ele sabe mais ou menos que se você rodar numa compressão X 1 minuto, tem que ter, sei lá, 50 GB. Se o arquivo tiver 30, ele já sabe que tem alguma coisa errada ali. Então isso te dá uma velocidade que você não tem que ter uma parte que você não tem que se preocupar muito. O negócio vai fazendo sozinho ali e você foca onde? No Vector, no DaVinci, onde você aí tem esse tempo. São dois produtos realmente, o que você falou é muito legal, porque os nossos dois produtos são pensando exatamente nisso. Você tem o de IT, a pessoa que vai cuidar da imagem, que vai abrir o DaVinci, que vai ver o Vector Scope. E para esta pessoa e para esse tipo de produção, nós temos o Snowflake. E, por exemplo, você falou, eu perco 1 hora puxando 128 GB de RED. No Snowflake você vai ficar em 10 minutos para puxar. Já é ultra dimensionado para que você não tenha esse tipo de demora, né? Tanto que nesses filmes de 3 teras dias a gente manda um operador e uma máquina. Então dá para fazer. Já o Wrangler também é rápido para logar, mas você não vai ter ferramenta alguma de checagem de imagem. O que as pessoas fazem normalmente é levar o LAP junto, faz um negócio no Wrangler e liga ele em rede com a máquina e vai checando. A gente pensa em futuramente ter um player, você conseguir dar um play na imagem, mas ele não vai ser um
uma máquina para conversão ou para correção de cor. Ele vai ser uma máquina para logagem de arquivos. É justamente por isso que no começo eu dou meus parabéns, porque no momento que você mostrou o Wrangler, eu até brinquei com meu colega, tipo, eu perdi o emprego, né? Já era. Mas muito pelo contrário. Exato. Eu vejo que vou poder focar justamente o que é de interesse para a equipe, que é ver se o material está bem exposto, ver se o material está rodando e etc. E muitos outros requisitos. E é isso. Eu queria parabenizar de novo. Obrigado. E é exatamente isso, essa mensagem que eu queria deixar. A gente aqui na White não faz isso para matar uma função, muito pelo contrário, é para dar realmente um valor para aquilo que está sendo feito. Porque o tempo que você perde arrastando pasta, isso não é uma coisa que melhora em nada, mas o tempo que você perde melhorando a imagem, vendo, ajudando, dando feedback para o fotógrafo. A gente tem muitos filmes gringos que tem mais ideia do que o DIT faz mesmo. A gente já fez filme que o DIT pendura o Vector Scope aqui num negócio de que prende aqui na barriga e sai correndo atrás do fotógrafo com a câmera medindo ao vivo. Quer dizer, depende da neura o Libatic filma assim, por exemplo. Tem um cara do lado dele com um Vector Scope pendurado no pescoço. Fotômetro humano. Exato. E fica ali do lado, ó, tá estourando, baixa aí, vai, filma. E o cara não... Quero ver alguém ali falar que ele não pode entrar embaixo da cachoeira. Ele entra, tira todo mundo do set, mas aquele cara não sai. Então ele vira realmente o cara mais importante do lado do fotógrafo. Quer dizer, esse cara, nesse filme específico, era o semideus ali, sabe? Você viu, o Mike falou, tá tudo falado, imagina, virou... Aí eu comecei a ver, falei, meu Deus, olha a importância que ele dá para essa função, e aqui tem muita gente que não sabe nem para que serve, né? Que você fala, mas eu sou de IT, o que é isso, né? Para que serve? Não é só arrastar as pastinhas. Não, a parte de arrastar pastinhas, fica tranquilo que a máquina vai fazer, para focar na outra coisa. E também porque a gente recebe muito feedback de produção, né? E muitas falam assim, é porque a gente às vezes acha que o logger é um cara que queria ser um assistente de câmera e que a função de logagem não tem nada a ver com esse perfil. E aí fica parecendo que a pessoa está fazendo aquilo meio que só para conseguir virar logo assistente de câmera e não porque ela gosta. Aí eu falei, aí eu virei até para essa produtora e falei, mas quem é que gosta de arrastar pasta? Eu não conheço ninguém. É um negócio chato, né? Abrir um negócio, arrastar. As pessoas gostam de abrir a imagem, de mexer, de ver por que aquela câmera responde daquele jeito. E aí você vai ganhando aquela experiência de, nossa, essa câmera eu já sei que isso aí não vai dar certo. Isso aqui vai dar ruído. Isso aqui vai estourar. Você começa a ganhar essa experiência. A gente vê depois de tantos filmes que a gente fez. Hoje uma pessoa me pergunta, que câmera eu vou fazer com aquilo? Eu já sei. Eu falo, ai meu Deus, não vai rolar, não vai dar certo. E isso é o que a gente defende sim, é a especialização das pessoas. Tanto que a White... hoje o Snowflake ainda é uma ferramenta que a gente começou a White treinando os próprios operadores, porque na época não tinha, ninguém que sabia DaVinci, ninguém entendia essa parte, difícil. A gente começou a White e não tinha DaVinci ainda, né? Tinha acabado de lançar o DaVinci 7, a gente nem sabia se aquilo ia funcionar direito no 7, enfim. Mas hoje não, hoje a gente convida todos os loggers que têm vontade de fazer de operar esse sistema a ir para lá, conhecer as nossas ferramentas, e aí o dia que a produção aluga aquele equipamento, chama você, ou chama o logger que for, que tenha isso. Nossa ideia é que aquilo popularize e que isso vire regra. O que a gente defende se for para só arrastar pasta, leva uma máquina. Entendeu? Agora, se você quer realmente fazer um trabalho em cima da imagem, você vai continuar precisando do ser humano sempre. Né? Obrigado. Alô. Oba. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo. Duas coisinhas. Na pergunta anterior, você estava falando sobre padronização, sobre, enfim, o software que cada dia é novo. Uhum. E eu fiquei pensando justamente no arquivamento das imagens. Desculpa. A coisa da LTO, você falou que dura 15, 20 anos. Como é que isso acontece, no fim das contas, então? De você tem, enfim, ali o seu, digamos, negativo guardado. Daqui a 20 anos, como é que você vai abrir? Como é que você vai conseguir manter, enfim, esse update, vamos dizer assim, essa atualização o tempo todo? Essa é uma pergunta. E uma outra um pouco mais nessa coisa mesmo dentro do set, na questão técnica. O pessoal do som comentou, né, que já colocava tudo de arquivo ali, vários metadados já nos arquivos de som.
as câmeras hoje também colocam essa possibilidade, algumas, né? Enfim. Sim. E queria saber se no set vocês já fazem isso também, se vocês conseguem concatenar isso o máximo possível, de já jogar um monte de informação no próprio arquivo que está sendo gerado pela câmera, ou se fica realmente na coisa mais do assistente com seu iPad, essa junção com continuista, assistente de câmera, tal, para ter esse máximo de informação ali no final, ou se vocês já aproveitam muito na câmera mesmo. Vou começar do contrário, tá? A gente aproveita muito o que tem na câmera. O que pega nas câmeras é, de fato, a dificuldade dos menus, na maioria delas. Hoje em dia já estão saindo um monte de aplicativo, a Red já tem, a Sony já tem, de você controlar o menu da câmera no iPad e tal. É mais fácil de digitar, você não atrapalha a pessoa que está ali colocando a lente, arrumando a câmera. E, nesse caso, é legal. Enfim, você já coloca direto no arquivo e sai. O que a gente criou é, de fato, um negócio que independe disso. Então, se a câmera tiver com o nome errado do arquivo e alguém anotou o nome certo no iPad, eu posso chegar ali na hora e, inclusive, renomear os clipes, se for o caso. O que a gente já chegou a fazer. Né? Às vezes, por algum descuido, o assistente pula um cartão de câmera sem querer ali, sei lá, por alguma razão, e manda assim, e depois a gente só vai descobrir na logagem. Chegou ali na hora da logagem, a gente já sabe que, na verdade, aquele é o outro e renomeia. Tem um software nosso de renomeação de arquivos, renomeia, inclusive os metadados em XML da Red e tal, para não dar problema. Então, sim, a gente aproveita o máximo que possível, inclusive do áudio. Agora, também depende dos gravadores de som, depende do método da pessoa que está no set. Por isso que, muitas vezes, por exemplo, a gente tem dificuldade no som. Muitos gravadores ainda são em HD. Então, o cara não consegue parar e tirar aquele HD e levar para a gente durante o dia. Tem que esperar acabar o dia. Então, a gente ainda está se adaptando com isso. Mas a gente não fica tão preocupado de onde vem o metadado. O importante é vir e a gente, no final, arruma. Com relação à primeira pergunta, o próprio LTO ele foi pensado exatamente nisso. Ele foi criado na época que começou a haver uma discussão do tipo... A foto digital que eu tirei hoje, daqui 30 anos eu vou conseguir abrir? Será que vai existir JPEG daqui 30 anos? Será que vai ter algum software que abre JPEG daqui 30 anos? Enfim, hoje tem um monte de formatos já que já desapareceram. Além dos formatos, a questão física, né? Se eu salvei alguma coisa num HD em 1985, eu duvido que alguém tenha um cabo que eu consiga ligar esse HD hoje no meu computador. É muito complicado. O que a LTO faz? A LTO é um consórcio entre a IBM, Quantum, HP, Tandberg, tem mais uma ou duas que eu não estou lembrando agora, que se juntaram e falaram, vamos resolver o problema do armazenamento a longo prazo. Tanto que LTO é Linear Tape Open, mas muitos chamam de Long Term. O que eles fizeram? A cada 3 anos sai uma LTO nova. Então, começou na LTO 1, se eu não me engano, com 100 gigas. 3 anos depois saiu a LTO 2, com 200 GB. 3 anos depois a LTO 3, com 400 GB. Ela vai dobrando. A LTO 3, com 400 GB, a máquina, o leitor, ele grava e lê 2 anteriores. Então, ele lê a primeira e lê e grava a segunda. Então, hoje, a gente está na LTO 6. A minha LTO 6 lê e grava a LTO 5 e lê a LTO 4. Mas e a 3, a 2, a 1? Eu não consigo ler na minha máquina, mas ainda se vende LTO 3. Eu posso comprar hoje novinha uma máquina de LTO 3 que vai ler uma LTO 1. E a LTO 1, quem usava, era no ano 2000. Então, ou seja, você já guardou por 14 anos e hoje, 14 anos depois, você ainda pode comprar uma máquina 0 km numa loja e abrir aquela fita que você gravou 14 anos atrás. Então, isso realmente funciona bem. Agora, é recomendado que a cada 10 anos... a gente faça uma migração de fitas. A gente está fazendo isso na O2 agora, por exemplo, migrando tudo para LTO 6. Até por questões físicas de espaço. 100 GB, 1 tera eram 10 fitas de LTO 1. Né? Hoje, 1 tera é menos da metade de uma LTO 6. Então, você consegue condensar o que tinha em 10 fitas, hoje, e o que tinha em 20 fitas dentro de uma fita de LTO. Então, a cada 10 anos, se você seguir o procedimento de pegar todas aquelas suas fitas e condensar no modelo novo, você ganha mais tempo para frente. Mas ela é homologada para poder ser aberta 30 anos após gravada. Então,
é bem seguro com relação a isso. Agora é fita magnética, você tem que guardar fora do calor, você tem que evitar derrubar no chão. Claro, derrubou no chão uma LTO, 95% de chance de não acontecer nada. Derrubou no chão um HD, 90% de chance de ter perdido tudo, né? Então é mais seguro, bem mais seguro com relação a isso. E eles resolveram o problema também da questão do software de backup, né? A partir da LTO 5 virou padrão. Hoje a LTO 5 funciona como um pendrive. Você espeta uma fita na máquina, ela monta um disquinho e você arrasta as pastinhas para lá. A LTO 4 para trás, você precisava de um software de backup, um cara que operasse aquilo. Era uma confusão enorme. E isso foi bem padronizado. Eu estou bem tranquilo com relação a isso. Eu acho que isso está bem resolvido. Se eles continuarem aumentando a capacidade da fita, porque eu acho que o que não está dando conta é que a capacidade da fita não aumenta proporcionalmente ao tamanho dos arquivos que as câmeras novas estão gerando. Então, por exemplo, a LTO 5 de 1,5 TB, tem dias que não dá para guardar uma diária de filmagem. Você precisa de 2 fitas para uma diária. Né? E agora lançou a 6 com 2,5 TB. Então, essa aqui já dá para aguentar um dia, uma fita por dia. Mas esse é só o único problema. Eu acho que ainda é muito pequena. Ela deveria ter aí 5 teras pelo menos para ser uma coisa que você possa guardar mais fácil. Tem filmes que a gente faz que passam de 100 fitas. É muita coisa, né? Você guarda aquilo delicado mesmo. Eu sei que precisa encerrar, mas era só saber como é que está o lado comercial disso. Como é que vocês viabilizam a grana, como se o mercado está encarando, está pagando, se comercialmente ficou viável. Comercialmente, sim, ficou viável. Eu acho que tudo que a gente cria que fica mais barato para a produção e traz vantagens, é difícil de negar. Por exemplo, o nosso sistema de armazenamento é mais barato do que você comprar HD. Então, não é uma questão mais de se é o caminho que você quer ir ou não. Tudo que a gente tem feito, por isso, inclusive, que a gente desenvolveu nossos próprios softwares. Por exemplo, tem muitos sistemas no mundo que resolvem muitas coisas já. Eu tive na NAB esse ano e vi muita coisa parecida, mas nada igual, porque o Brasil não é igual aos outros lugares. Eu acho que você tem uma coisa muito única aqui, né? O ano passado a gente viu a apresentação do Codex. O Codex é um negócio que eu admiro muito, eu acho aquilo incrível, mas custa 50 mil euros. Como é que você vai colocar isso num filme aqui, sabe? Só a máquina de logagem custa 50 mil euros, não dá. O que a gente desenvolve aqui faz exatamente o que aquilo faz, claro, especificamente voltada para o nosso método aqui, e é mais barato do que qualquer outra solução. E tem funcionado muito bem por causa disso. A gente não usa nada que custa milhões de dólares e aí você tem que alugar aquilo com um preço muito alto. A gente cria soluções para o mercado daqui, entendeu? Desde o sistema de armazenamento. O sistema de armazenamento a gente chegou numa conta por terabyte. Então, assim, se você precisa armazenar 100 teras, tem um servidor X que resolve. Se você precisa armazenar 500 teras, aquela solução ficou cara. Se eu tiver que comprar 5 servidores X, não vai funcionar. Aí você passa para um outro sistema. E o que tem ajudado, acho que a viabilizar isso, é que como a demanda é muito grande, para você ter uma ideia, a White já está com... Se você contar desde o primeiro longa que passou por nós, de LTOs e tal, já passou de 500, de 5 petabytes. Entendeu? De 5 mil teras. Então tem uma demanda enorme para isso. E ninguém quer guardar esses arquivos, ninguém quer comprar HD externo. E eu acho que isso é o que tem trazido essa demanda. E quanto maior a demanda, mais barato fica o serviço. E é o que a gente tem sempre batalhado para acontecer. A gente quer que isso seja popularizado. Isso não é uma coisa para um filme... É uma coisa que você pode usar num filme ultra high budget Hollywood, mas a ideia é que a gente faz, inclusive, muitos filmes em vários lugares do Brasil, longas metragens, porque é viável. Tem pessoas que ligam, levam a gente para lugares super remotos, assim. Você fala, nossa, o cara viu o que é, entendeu, precisou. Então, eu acho que, de fato, o negócio andou. Opa, você falou de LTO, tal. LTO é fita magnética. Sim. Né? Ok. Mas e o drive SSD? Solid State Drive? Isso não seria uma coisa assim... Ele é muito mais resistente que o HD normal, então, só que é muito caro. Pra você ter uma ideia, uma fita de LTO 5 que cabe 1,5 TB custa R$100.
né? Um HD de 1 tera solid state custa R$3.000, né? Então, esse é o principal objetivo, assim, é baratear custo. O solid state é muito mais rápido. Agora, a gente já teve, inclusive na White, solid states que morreram. A chance de morrer perto de um HD normal é muito pequena, mas já aconteceu. Já tivemos 2 solid states, eu acho que a gente tem cerca de 50 HDs desses, por exemplo. 2 morreram em momentos separados, em causas diferentes. Um era um externo, que não ligou mais. O outro era um que estava num RAID, que morreu mesmo. Mandamos para a Samsung, inclusive, nos deu um novo, estava na garantia. Mas, por exemplo, morreu os dados, né? A LTO, se ela foi feita, checada, não some arquivo, entendeu? Agora, tem que ser feita, checada, protegida contra a gravação, que você tem que virar aquele pininho. E muito difícil uma LTO não abrir depois disso. Muito difícil. Agora, arquivos são arquivos, né? Quem tem um, não tem nenhum. Eu sempre brinco. Pode ainda pegar fogo, pode ser assaltado, né? Pode acontecer um monte de coisa. Olá. Eu queria saber como é que anda a nossa cultura aqui no Brasil, porque você falou que você recebe uma quantidade imensa de material por dia de uma diária só. Como é que anda a cultura de a gente jogar fora aquilo que não presta? Não deu certo o take, foi fora de foco, não valeu para o ator, não valeu para o diretor. A gente tem essa cultura de jogar fora, a gente está guardando tudo. Normalmente guarda-se tudo. Guarda-se tudo. Pelo menos o que chega para nós é guardado. Às vezes no set acontece do diretor já falar, deleta isso, deleta aquilo. Acontece bastante dependendo do diretor. Existem diretores que filmam muito pouco. Realmente tratam... A gente está fazendo um filme agora, inclusive com o Marco Jorge, que é o primeiro filme digital dele. Ele tem filmado bem pouco, direitinho, vem super organizado. Eu acho que é isso. Você mantém aquilo que você fazia na película, dá tudo certo, entendeu? Mas a maioria das vezes a gente ainda guarda. Tem muita gente filmando o chão ainda, que não fala corta, ainda tem. Agora, também é uma coisa que eu acho que essa experiência de ter ido muito pro set, a gente entende também muita coisa, sabe? Às vezes não dá mesmo pra parar ali, às vezes você vai fazendo um filme de lingerie, é normal que um filme de troca de camiseta, que a pessoa fique lá trocando a camiseta sem cortar a câmera, é mais rápido, vai mais fácil. É compreensível. A única dúvida é, realmente, aquilo que você ganhou naquele tempo, quantos segundos você perderia para bater uma claquete? Quanto que aquilo, de fato, atrapalharia aquela produção? E quanto que aquilo depois vira um problema? Tem que sempre fazer essa conta, né? Você tem que, eu acho que bom senso sempre. Mas eu acho que hoje não tem mais tanto problema que tinha de filmar absurdos como foi bem no comecinho, assim. Quando foi bem no comecinho, câmera 5D, essas coisas, era pior ainda. Mas agora tá mais sossegado. Porque tem o fato ainda de corromper o arquivo, né? Quando você não dá... Você deixa gravando direto, a probabilidade de corromper o arquivo é muito por maior. exemplo, tem muito problema com isso. Tanto que ela segmenta os arquivos em pedaços de 4 teras, mas vira e mexe, você vai dar play naquele R3D... Lá ele vai bem nos 2 primeiros minutos, de repente dá um black. Acontece. O que tem funcionado também muito bem nesses casos de corrompimento de arquivo, por exemplo, é filmar com 2 cartões, né? Por exemplo, a Alexa rodando com o Gemini e o ProRes. A gente sempre guarda o ProRes, porque vira e mexe o Gemini dá problema. Não grava, não dispara. É um gravador externo plugado num cabo, gente. Esbarrou, para, né? É normal. Tanto que a ARRI consertou, né? Resolveu fazer uma câmera com aquilo dentro, porque não fazia sentido aquele negócio ser fora da câmera. O ProRes poderia ser fora da câmera, mas o ARRI RAW tinha que ser dentro dela, né? Mas isso dá problema também. Tem takes longos. Mas tem vezes que não tem jeito, por exemplo, às vezes você faz filme de high speed. Vai ter take de 20 minutos, vai. Sei lá, 24 vai dar 20 minutos. Não tem muito como escapar.